A mini casa está pronta. Simbora. Quase pronta, mas vamos combinar que não dá pra morar nela sem telhado. Uhum. A gente vai resolver esse problema. Mas já tá feito. Como é que não vai mostrar como é que fez, não? Numa obra pra valer, logo que você levanta as paredes, já tem que colocar telhado. Isso é muito importante porque para de chover dentro da casa e você consegue fazer uma série de coisas. No nosso caso não foi bem assim. Primeiro que a gente já tem o telhado da oficina aqui em cima e não vai chover Ele foi ao contrário, né? dentro da casinha. A gente pode trabalhar nela numa boa. Mas o problema principal é que se a gente colocasse telhado aqui, não daria pra fazer mais nada. Como é que a gente ia sentar azulejo, passar cano, se tivesse um telhado aqui em cima? Então a gente precisa continuar trabalhando assim. Hoje a gente precisa instalar uma série de coisas, vamos deixar o telhado por último pra ele não atrapalhar em nada. Lembrando que quem tá com a gente nessa obra desde o começo é o Amigo Construtor. É uma loja online de materiais para casas reais. Todas as peças que a gente vai instalar hoje foi a gente mesmo que projetou e depois cortou no laser. Eu desenhei a primeira janela e foi muito legal porque depois o Daniel, que trabalha com a gente, me viu projetando. Ah. Ele nem sabia mexer no Fusion, que é o software que a gente tá usando, mas ele foi lá e fez todas as outras janelas, cada uma num formato diferente e todas as portas também. No fim das contas, todo o projeto no computador foi um trabalho de 3 mãos comigo, o Daniel e o Pena no telhado. Cada janela tem simplesmente 20 peças. A primeira coisa que eu instalo Cada janela? são as duas folhas fixas da janela, aquelas que não vão se mexer e são tampadas. Depois vão todos os trilhos, no nosso caso são 6 trilhos, ou melhor, 6 bordas de trilhos. Eles estão super bem encaixadinhos, isso é muito legal porque vai pouca cola, o negócio meio que se monta sozinho. Logo em seguida eu já posso instalar uma lateral e a parte de cima da janela. Vou confessar para vocês que a cola branca funciona bem melhor que a super cola nesses casos, mas ela é lenta. Se eu não tivesse pressa, eu usava só cola branca. Agora já dá para colocar as folhas móveis. São duas Que são os vidros. Aqui a gente tá usando acrílico, que é só para Será que os vidros, assim, o acrílico, no caso ele cortou também naquela máquina? representar e duas venezianas por fora. Aí sim eu posso tampar a lateral da janela e instalar 2 puxadores na frente. A última etapa vai ser colocar a guarnição, a moldura da parte da frente. Olha só que belezinha. Se tiver muito calor, a Pior que ficou da hora, hein? aberta. Se ventar muito, vamos fechar aqui só a parte de vidro. E à noite que tá frio e você também não quer que entre luz, você fecha a parte de fora. Só que essas 6 janelas são só um dos modelos que a gente fez. A casinha é grande. Tem janela basculante pro banheiro, janelinha fechada pra sala. Caralho! Que é uma Mano, esse cara é gênio, tá? porta-balcão com 3 folhas, porta comum dos quartos e banheiros, porta da lavanderia, que tem uma passagem de ar aqui embaixo. E para aquele vãozão gigante da escada, a gente bolou uma janela imensa aqui de 2 andares. Cara, aquilo ali é uma janela, tipo, pra vida real, tá ligado? Assim, pra vida real não, né? Pra uma casa real. O segredo de tudo isso é a guarnição. É ela que vai esconder as imperfeições da alvenaria. Então você tá vendo esse buraco aqui da janela, tá todo meio Essa coisa que ele falou aí seria, tipo... irregular, meio feio, desbeiçado. No momento em que você coloca a janela, olha só a mágica. E é lógico que esse problema a gente também resolve com uma guarnição do lado de dentro. Mas não foi a gente que inventou isso não, tá? Muito Mas no caso aqui ele faz aquele negócio, né? Tipo, quando tá construindo mesmo, ele faz o requadro. Se você for no seu banheiro agora e der uma olhada na porta pelo lado de fora, você vai ver uma guarnição também. Pra fixar, É a verdade. gente vai usar cola quente. Na vida real, dá pra usar massa, mas no geral o que você tem usado é uma espuma expansiva de poliuretano, que inclusive a gente já But usa coisa também, tá? fez no Manual do Mundo uma coisa parecida. Isso é só pra segurar enquanto taca a massa. Uma dessas janelas a gente não vai fixar. Ela vai ser só encaixada, porque depois pode ser que a gente precise dar manutenção. Então fica mais fácil de entrar. As portas também são todas funcionais. Elas abrem virando a folha pro lado de dentro. Perto da escada tem o guarda-corpo, que é esse murinho que não deixa as pessoas caírem. Como tá sem acabamento, a gente bolou um revestimento de MDF aqui também. Caralho, tá ficando bonito agora, hein? Se você olhar a maior parte dos telhados no Brasil, você vai ver telhas de 2 tipos. As Essa aí é de zinco. telhas de fibrocimento. A de fibrocimento é essa ondulada. Fibrocimento não é aquela de zinco? Bem maior, eu tô segurando um pedaço dela, tá? Mas só pra você ter uma ideia, essa aqui, se ela tivesse inteira, ela teria 5 metros quadrados. Então uma vantagem dessa telha logo de cara é que ela é muito grande. Isso faz com que fique mais fácil de instalar. Você precisa de pouca madeira debaixo dela. Ela também é uma telha leve e é uma telha barata. Mas nada. Exato. Ela tem algum... Ela quebra muito fácil. Exato. Casa quente no verão e fria no inverno. Ela também tem um probleminha de isolamento acústico.
Mas aí é só tu tacar um forro, uma parada dessa, tá ligado? Se cai uma chuva muito forte, você ouve bem. E ela não é uma telha super resistente. Se cair uma fruta muito pesada em cima da casa, ela pode quebrar. Quando eu era criança, a gente chamava esse tipo de telha de amianto. Mas esse é um tipo de material que é prejudicial à saúde e ele já foi proibido. Então hoje em dia essas telhas são feitas de fibrocimento, que é um outro material que não faz mal para a saúde. As telhas cerâmicas, só de ver, você Da era cancerígena essas paradas. tem as vantagens dela, né? Tem um isolamento térmico e acústico bem melhor que a de fibrocimento. Eu acho que ela fica mais bonita em cima do telhado também. É uma telha bem resistente. Só que é muito mais caro e muito mais difícil de colocar. Mas tem suas desvantagens também. Ela é bem pesada e a cerâmica absorve água, então quando chove ela fica mais pesada ainda. E aí ela quebra um pouco mais fácil também. E com uma telha pequenininha e pesada, você Exato. o madeiramento que vai embaixo dela, né? A estrutura que você precisa colocar Não necessariamente madeiramento, mas a estrutura é muito. bem complexa. E mais cara. Você precisa de dois tipos de telhas diferentes. A capa e o canal. Uma telha que vai embaixo e outra telha que vai por cima. Tudo tem que estar bem encaixadinho para funcionar. Se Senão tem vazamento. já vai ter um problema de goteira. Tem um tipo de telha que está aparecendo cada vez mais que eu não tenho aqui, que são as telhas de PVC. Visualmente elas são mais parecidas com essa aqui, mas elas são bem maiores e têm umas coisas parecidas com as de fibrocimento. Essa eu nunca vi, não. O plástico não vai ter um isolamento térmico e acústico tão bom, mas ela é super levinha e muito resistente. É prática pra caramba. Inclusive essas imagens que você está vendo agora são do site Amigo Construtor, onde você pode comprar esse tipo de telha. Olha! No caso, o que a gente escolheu é uma telha de cerâmica, mas não exatamente aquela que eu mostrei. Aquela é do tipo plan. A gente escolheu a telha francesa, que é uma cerâmica plana, em que todas as telhas... Parece um tijolo. Existem dois modelos diferentes para um encaixar no outro. Uma vantagem dela é que a gente acha que vai ficar muito mais bonito. E outra vantagem é que parece um pouco mais fácil de fazer também. Claro que a gente não vai cozinhar telhinhas de cerâmica em miniatura. A gente resolveu fazer em MDF, cortado no laser, porque aí a gente consegue um desenho bem bonito. Olha só, a gente vai fazer várias telhas de uma vez. Então vai primeiro uma base, você tá vendo que a gente tá usando uma guia aqui para facilitar tudo encaixar direitinho. Em seguida vai um alto relevo, a telha agora já tá em 3D, já tem o desenho bonito da telha francesa. Tudo isso é colado em cima de mais uma camada que serve para encaixar a camada de telha que vai por baixo, uma espécie de uma estrutura. E depois a gente ainda tem um filetinho de MDF que serve para prender essas telhas nas ripas do telhado. No final você vai ver que esses conjuntos de telha encaixam um em cima do outro na vertical, mas também encaixam pela lateral. No final das contas a ideia é que você Caralho, os caras tem muito QI, viado. veja encaixe nenhum. Você tá vendo esse visual de MDF cru aqui, meio marrom, mas a telha tem uma cor diferente, você sabe. Calma que no final a gente vai resolver. E uma outra Com a tintinha. agora é o madeiramento, a armação de madeira que vai por baixo do telhado. Dependendo do tipo de telha, isso muda completamente. Por exemplo, cada telha exige um ângulo diferente do madeiramento. Tem telhas que precisam do ângulo bem agudo, outras pode estar um pouco mais aberto. Fora isso, esse madeiramento tem que estar preparado para... Qual que precisa ser agudo? Então, antes você pensa no tipo de telha e depois como é que você vai fazer a estrutura de madeira. Só que hoje em dia tá usando muito mais ferro do que madeira, né? Tesoura é uma estrutura básica que vai embaixo do telhado para suportar muito peso. Uma coisa muito interessante dela é que as madeiras são todas muito bem encaixadas. Uma não é parafusada por cima da outra, não. Uma entra na outra, então tem que ser feito uma espécie de um buraco, de um encaixe aqui em cada parte. É um serviço de carpintaria. No momento em que a gente botar peso aqui, existe uma distribuição de forças inteligente. E como é que ele sabe? A primeira tendência do telhado seria abrir, seria fazer... E isso não vai acontecer porque as empenas, que são essas madeiras aqui, estão travadas na Ah, aqui não dá pra ver que tem forro, mano. de baixo, que se chama linha. Então ela nunca vai poder abrir. Mas outra coisa que poderia acontecer então é ela abaular, formar uma espécie de C aqui ao contrário, né? Uma barriga. Curvar. Isso também não vai acontecer porque existem essas duas travas, as diagonais, que estão travadas na madeira do meio, o pendural. Então o pendural acaba sendo esticado. Corre o risco de selar, né? Aqui pra cima e aqui pressionado para baixo. A madeira que fica esticando. E o mais interessante de tudo, dá a impressão de que ele está fazendo um baita peso aqui no meio, mas não. Em alguns telhados, o pendural, que é essa madeira, nem está conectado na linha. As duas não precisam encostar. Exatamente. Está sendo feita não exige que se force essa madeira de baixo. Só que a gente não consegue encaixar telha nenhuma ainda. Tem que fazer as outras. Nesse desenho que eu fiz, várias dessas madeiras estão de perfil, tá? Então elas vêm de comprida como se a gente visse o corte delas. Logo em cima da tesoura, a gente vai ter essas vigas aqui, que são as terças. São madeiras bem resistentes e são poucas. Logo em cima a gente tem o... Mano, que cabelo é esse, viado? O cara é calvo e tem um rabo de cavalo, mano. São madeiras um pouco mais
mais leves que descem lá do topo até embaixo. E depois a gente tem mais uma camada de madeira que são as ripas, as madeiras mais fininhas do telhado, que é onde a gente vai encaixar as telhas. Olha que belezinha, como uma telha tem que se encaixar perfeitamente em cima da outra. E por isso é muito importante que o espaçamento entre as ripas seja perfeito, encaixe exatamente na telha. Num telhado de verdade, o carpinteiro vai usar uma guia que se chama galga para saber... Carpinteiro, quem faz isso é o pedreiro, né? No nosso caso, a gente usou o paquímetro mesmo. Aqui em cima, no cucurutinho, vai uma telha especial que se chama cumieira. Também existe um encaixe entre as cumieiras. E o legal é que quando a chuva Na cumieira não tem que passar aquela manta? a água vai descendo de uma telha para outra sem nunca voltar. Como a tendência da água é sempre descer, então ela cai aqui, desce para a próxima telha, desce para a próxima telha, desce para a próxima, para a próxima, para a próxima, até sair do telhado. E se você fizer esse telhado numa inclinação menor do que a telha exige, um telhado mais plano, o que vai Ele acontecer volta. é que a água vai começar a entrar entre uma telha e outra, e aí você vai ter goteira. Ou se você deixar plantas crescerem em cima do seu telhado, como a gente fez aqui no Manual do Mundo, também pode acontecer um problema semelhante. Tem um outro acabamento que a gente precisa fazer aqui no É muito teto, burro. que é o forro. Você pode ver que tá bem toscão, a gente consegue ver o cimento por cima, isso na parte de baixo, e na parte de cima a gente nem tem nada para separar do telhado. O forro é muito importante, principalmente para isso. É, porque ele é uma laje e tal. Do resto da casa. E aí você tem mais conforto térmico, por exemplo, quando tá muito frio ou muito quente. É, aqui em casa. Você não vai sentir tanto dentro da casa. Tem muita gente que não usa forro, tá? Faz direto na laje. Aqui no Manual do Mundo, por exemplo, a gente não tem forro em lugar nenhum. Praticamente tudo é cimento em cima. Tem uma vantagem que isso é mais simples, mais fácil de fazer. A desvantagem é que se você precisar passar qualquer coisa elétrica ou algum tipo de cano por cima, você vai ter que rasgar a laje para fazer isso e é bem difícil, bem chato de fazer. Se você tiver um forro de gesso ou de madeira, Fica mais fácil. um buraquinho pelo forro, passar o que você quer passar e depois tampar, fica tudo certo. No nosso caso, a gente vai usar mais uma vez o nosso amigo MDF, você vai fazer de conta que é um forro de gesso. Eu vou falar para vocês que essa é uma Gesso? parte que parecia fácil, mas que deu bastante trabalho para fazer, porque essas placas, elas precisam se encaixar perfeitamente no teto. A gente já tá tratando aqui do acabamento da casa, então não pode ter coisa que não encaixa direito. Só que a alvenaria, a parte de cimento da nossa casa, ela não é assim muito regular. Pô, mas a janela ali ficou sem a moldura, hein, mano? Branco para parecer gesso de verdade. Na parte de baixo, em alguns pontos, a gente simplesmente cola isso no teto. Na parte de cima é um pouco mais complicado. A gente fez uma base e por cima a gente vai colocando o forro em partes diferentes, só encaixando. Aqui isso vai ser muito importante para a gente ter acesso à parte de dentro da casa. Porque se fosse uma placa só, como é que a gente iria ligar os interruptores, colocar algum móvel, brincar um pouco com a nossa casinha? É legal a O gente... cara fez uma casa de boneca de cimento. Esse aqui é o último vídeo da casinha, então ela tem que ficar 100% pronta Tinino. pra gente poder entregar pro nosso cliente. Quer dizer, não tem cliente, mas ela tem que ficar pronta. E eu tenho que instalar as louças que a gente tirou pra dar acabamento, tipo a pia e o vaso. Meu Deus. Vamos combinar que pra casa ter vida precisa de um pouquinho de verde. Então a gente vai plantar bem, entre aspas, esse vegetal aqui fora. E eu também queria... Aqui em casa tem muito verde. pela parede. Isso faz com que essa parede cega, que não tem muita graça, Que tem na... Aqui no fundo tem um monte de plantação. para disfarçar alguns defeitinhos da alvenaria, a gente também fez esse acabamento na escada, outro na lavanderia e ainda em volta da base da casa a gente colocou um compensado limpinho, lixadinho. Para terminar, aqui em cima ainda vai um acabamento para esconder a estrutura do telhado. Mas pense... Pra esconder a parte feia, né? Muito mais trabalho do que a gente imaginava. Mesmo que sejam várias juntas, olha só, a gente vai ter que pintar tudo de vermelho. Tem que ser uma tinta meio transparente para a gente conseguir ver os desenhos que estão atrás. E além disso, precisa fazer um corte mais ou menos a 45 graus, que é isso que vai garantir o encaixe das telhas em cima do telhado. Meu amigo. Se a gente errar nisso aqui, não vai encaixar direito, vai ficar um buraco em cima do telhado. Que trampo da desgraça, doido. Bom, mas pelo menos tá parecendo que vai ficar bonito, pô. Telhado pronto, e agora a gente consegue entender algumas coisas aqui. Tá. Mas cadê aquele bagulho que ele falou que tinha que botar aqui? Cada face dessa Ali. a gente chama de água. Então esse aqui é um telhado de 4 águas. Se você olhar essas casas muito chiques, você vai ver que tem casa de 20 águas diferentes. Aqui embaixo ainda tem outro acabamento que é uma madeira, se chama testeira. Ela vai na frente dos caibros. Tem uma função estética para esconder os caibros, mas também serve como apoio. Se você for instalar uma calha ou se você for colocar um forro aqui embaixo, ela serve de Aqui em casa tem isso? Não sei.
Acho que tem, só que o daqui de casa não é de coisa, é de cimento. Lâmpadas com bocal. Olha que belezinha. Aí, aquele banheiro vermelho ali é pra quê? Um banheiro de motel, pô? É, mas ficou bonitinho, tá? Depois de muita obra, praticamente uma obra de verdade, a única coisa que faltava nessa casinha era colocar o telhado. Olha, queria agradecer ao amigo construtor Aí, ficou zica. que tá com a gente desde o primeiro bloquinho de concreto Ficou que a gente pica. colocou aqui no final de 2021. Pois é, já faz mais de 1 ano e meio que a gente tava construindo essa casa. Se você precisar de qualquer coisa para reformar, Eu achei foda. não esquece de dar uma olhadinha na loja online do Amigo Construtor, que eu tenho certeza que nessa hora deve estar bem orgulhoso do que a gente fez. Essa aqui é a Só achei que poderia ter um caprichinho a mais dentro, né? Mas daria muito mais trabalho. Se não vale um joinha, eu não sei o que vale. Pior que eu acompanhei todos os vídeos, mano. Ai, mano, ela saiu disso. Cadê o antes e o depois, tá ligado? Pra isso. Tem até um pôr de luz ali. Olha lá. Tem pôr de energia. Muito foda.